Olá, esta é a primeira videoaula sobre análise fundamentalista. Serão 10 videoaulas, onde nós trataremos de vários assuntos relacionados à proposta de avaliar uma empresa, como nós fazemos isso. Eu vou listar os assuntos das 10 videoaulas, como serão apresentados paulatinamente aqui. Primeiro, essa que está sendo mostrada agora, o que é análise fundamentalista. Já eu vou entrar com alguns slides e fazer uma introdução sobre esse assunto para vocês. Nos próximos programas, nas próximas videoaulas, teremos os seguintes temas. Principais medidas de retorno do investimento em ações, será a segunda videoaula. Terceira, conhecendo a estrutura acionária das empresas. Quarta, noções de contabilidade. Quinta, análise de balanços, principais indicadores. Sexta aula, projeções de balanços, o que devemos considerar. Sétima aula, análise de geração de caixa. Oitava aula, principais indicadores fundamentalistas. Nona aula, o modelo de fluxo de caixa descontado. E, por último, o modelo de múltiplos de mercado. O propósito nessa série não é analisar ou falar propriamente ou especificamente das empresas, como habitualmente fazemos em outros programas e outros videochats aqui, mas sim sobre os fundamentos e as técnicas da chamada Escola de Análise Fundamentalista. Ao longo dessas videoaulas, esperamos esclarecer para todos de onde vêm esses valores determinados ou definidos pelos analistas para a precificação de ações, para a avaliação das empresas em última análise e, por consequência, precificação das ações. Então, vamos começar? O tema, portanto, é análise fundamentalista de investimentos. Introdutoriamente, eu posso dizer que nós temos duas escolas de análise no mercado de ações. A análise técnica ou análise gráfica, que procura antecipar tendências através do acompanhamento histórico das cotações e volumes negociados em bolsa, serviço que nós oferecemos aqui habitualmente também com o nosso pessoal especializado. E temos a escola de análise fundamentalista, que é o foco dessas 10 videoaulas. Se pudéssemos sintetizar em pouquíssimas palavras, diríamos que a análise fundamentalista avalia as empresas de acordo com o desempenho econômico-financeiro. Cabe à análise fundamentalista estabelecer o valor justo para uma ação, respaldando decisões de compra ou venda, como está mostrado aqui nesse slide. E o que seria valor justo? O valor justo é uma definição que mereceria aspas, porque valor justo para um investidor, ou para uma pessoa, para um analista, é diferente de valor justo para outro investidor, ou outra pessoa, ou outro analista, que esteja fazendo a mesma análise da mesma empresa. É por isso mesmo que existem sempre compradores e vendedores no mercado. Então, não há uma verdade absoluta sobre o que seria o valor justo hoje para uma determinada ação. O que há é um consenso que vai resultar no valor de mercado das empresas. Mas cada analista, levando em conta as melhores ferramentas, as melhores técnicas de análise, vai chegar a conclusões não necessariamente iguais sobre aquela determinada empresa sob análise. A premissa básica da análise fundamentalista é que o valor justo para as ações de uma empresa se define pela capacidade dessa empresa de gerar lucros no futuro. Ou seja, para que uma empresa seja avaliada adequadamente, nós precisaremos olhar para o futuro. A análise prospectiva, a análise das projeções de lucros e de fluxos de caixa das empresas vão determinar o modelo de precificação e o tal preço-alvo que aparece lá nos nossos relatórios habitualmente e pelos quais nós nos baseamos para fazer as nossas recomendações de investimento. Vamos para o próximo slide. Tem uma figura aí bastante conhecida de apresentações de PowerPoint, esse nosso amigo com algumas notas verdinhas na mão, todos vão pensar logo em dólar. Eu acho que a ideia é essa mesmo ao apresentar esse slide. Eu pego esse gancho, essa figura, esse sujeito com esses supostos dólares na mão,
para desmistificar um determinado ponto, que é o conceito de risco. Por que eu estou falando isso? Se nós voltarmos no tempo, no ano de 2002, foi um ano muito tenso. Nós vínhamos de 2001, que foi um ano com alguns problemas no mundo, ataque às Torres Gêmeas, falta de luz aqui no Brasil, dentre outras questões que afetaram a economia e a política no mundo. No Brasil, um ambiente muito tenso, ano de eleições, e naquele ambiente, muitas pessoas compraram dólares no sentido de se protegerem, porque essa era a ideia das pessoas. Não, eu não vou comprar ações porque ações é arriscado, então eu vou buscar outros ativos, como por exemplo o dólar. Aliás, nada contra o dólar, mas eu digo isso porque naquela ocasião, em 2002, o dólar chegou a bater R$4. E desde então caiu bastante. Quando esteve mais alto foi em 2008, por ocasião ali da quebra do Lehman Brothers, no auge da crise do subprime, chegou talvez a R$2,40, R$2,50, ou seja, as pessoas tiveram perdas num ativo que lhes parecia, naquela ocasião, parecia transmitir um conceito de fuga de risco. Eu apenas ilustro com essa questão a noção de risco no sentido de que qualquer ativo tem risco. Risco não é privilégio do mercado de ações e risco está presente em qualquer aplicação que você possa fazer. Então, o mercado de ações tem risco? Sim, mas qualquer ativo tem risco. Temos que tentar desmistificar também isso, tirar essa ideia de que só no mercado de ações existe risco. Risco existe em qualquer alternativa de investimento que você faça, abrir um negócio, comprar dólares, enfim, em qualquer alternativa. Vamos para o próximo slide. Outra noção básica aqui, investidor e especulador, investimento versus especulação. Uma afirmação primeiro, as duas figuras, investidor e especulador, se podemos separar assim, têm as suas funções para o funcionamento, para o bom funcionamento do mercado de ações. Agora, para ambos, informação de qualidade é fundamental. Não se pode confundir o chamado especulador com o que seria o manipulador, ou alguém que faz uso de informação privilegiada. Isso é crime, e absolutamente previsto, inclusive em lei, e sempre sob a vigilância de órgãos reguladores do mercado, como por exemplo a Comissão de Valores Imobiliários. O especulador, a diferença entre o investidor e o especulador é que o investidor, se pudermos separar as figuras dessa maneira, o investidor é aquele que objetiva retorno no longo prazo. E o especulador é aquele que tenta obter retornos mais rapidamente, no dia a dia do mercado. Ora, o grau de risco envolvido no movimento especulativo é naturalmente muito mais alto do que no movimento de investimentos de longo prazo. Porém, o especulador, ainda bem que ele existe, porque se todos comprassem ações e guardassem e nunca mais movimentassem, nós não teríamos um ponto importantíssimo no mercado, que é a liquidez. Então, o especulador colabora bastante para a liquidez do mercado, e não necessariamente o investidor é somente investidor ou somente especulador. Ele pode ter uma carteira com foco em longo prazo, mas dentro dessa carteira, ou dentro do seu portfólio de investimento em ações, ele pode ter uma parcela maior ou menor, a depender do grau de aversão a risco de cada um, ou de aceitação do risco de cada um, uma exposição maior ou menor a um grau mais especulativo dentro da sua carteira de investimento em ações. Então, investidor e especulador, dois agentes absolutamente legítimos no funcionamento do mercado acionário. Outro slide. E ações representam um bom investimento, afinal? Temos alguns argumentos ligados ao caso brasileiro. O Brasil tem grande força econômica, isso é inegável. Setores com potencial de crescimento, isso não nos falta. São vários setores, desde setores de infraestrutura até setores ligados a bens de consumo, ao setor financeiro, prestação de serviços. Isso também é inegável. O mercado de capitais funciona e deve funcionar como uma mola propulsora para a economia. E a contribuição do mercado de capitais, historicamente, é muito importante para o desenvolvimento das economias, e da economia brasileira não é diferente. Agora, riscos existem e devem ser medidos. Agora há pouco estava falando que nós convivemos com risco em qualquer ativo que se aplique. No mercado de ações também. Mas tem uma diferença muito interessante, até favorável ao mercado de ações, que nós podemos
usar da diversificação. Então, se eu diversifico o meu portfólio de ações, dentro das minhas possibilidades, o tamanho da minha carteira, naturalmente, eu posso diluir esse risco. Então, nós temos o risco, vamos para o próximo slide. Aliás, antes de abordar um pouco mais sobre risco, vamos pensar, isso aqui nos traz um slogan, um bordão muito tradicional do mercado, diz assim: as ações sobem no boato e caem no fato. Então, se depende de fatos futuros, é correto afirmar que o mercado acionário vive de expectativas. O que significa as ações sobem no boato e caem no fato? O que tem por trás dessa afirmação tão antiga do mercado? Tem o seguinte: o mercado vive de expectativas, vive o tempo inteiro precificando expectativas. Então, se um determinado balanço de uma determinada empresa vem a público e ele contraria as expectativas, ele, por exemplo, frustra expectativas, há uma tendência de penalização daquela ação, mesmo que o lucro apresentado tenha sido um bom lucro, porém veio abaixo do esperado. Temos um diagrama aqui que ilustra isso. Cada fato novo que é divulgado envolve 3 possibilidades. Tem um exemplo, uma data que poderia ser qualquer data aqui, houve a divulgação de um fato, confirmou a expectativa. Então, por exemplo, esperávamos um lucro de 100 bilhões de dólares para determinada empresa naquele período, naquele trimestre, e veio exatamente os 100 bilhões de dólares. Confirmou a expectativa. A tendência natural para as ações daquela empresa naquele momento, naquele pregão, seria de estabilidade. Seria uma tendência natural. Claro que outros fatos podem interferir nesse movimento. Agora não, houve uma outra possibilidade. Há uma outra possibilidade. Houve uma frustração de expectativas. Esperava-se 100 bilhões de dólares de lucro para aquela empresa e ela apresenta um lucro de 70 bilhões de dólares. Um lucro que ainda poderia ser considerado um bom lucro, porém bem abaixo da expectativa do mercado. Haveria, nesse caso, uma frustração de expectativas e a ação tenderia a declinar, a cair naquele pregão. Claro que isso não é também precisamente comprovado, mas é uma tendência que nós podemos afirmar. Uma terceira possibilidade: esperávamos um lucro de 100 bilhões de dólares para aquela empresa naquele momento, para aquele trimestre, e ela vem com um lucro de 150 bilhões de dólares. Houve uma superação de expectativas. A tendência da ação, nesse caso, seria de subir. Há um fato curioso nesse diagrama, entre essas possibilidades aqui, e para quem não está muito acostumado com o mercado pode estranhar, é que, por exemplo, você tem uma empresa que está mal, está com resultados ruins, apresentando prejuízos, por exemplo, nos últimos anos ou nos últimos trimestres, e há uma expectativa de um novo prejuízo, por exemplo, de 10 bilhões de reais para um determinado trimestre. Quando vai divulgado o balanço, esse prejuízo vem, digamos, 2 bilhões de reais, um prejuízo muito menor do que o consenso do mercado esperava para aquele trimestre. Continua sendo um prejuízo, o resultado continua sendo negativo, mas a empresa estaria, nesse caso suposto aqui, indicando um caminho de recuperação mais rápido do que o mercado inteiro supunha. Consequentemente, numa situação em que a empresa está com prejuízo, mantém uma situação negativa, porém muito menos pior do que se esperava, poderia haver uma alta das ações nesse dia, porque, novamente, comprova o seguinte: o mercado vive de expectativas, então haveria uma mudança de rota nas expectativas, com uma possibilidade, nesse exemplo, de que a empresa trilhasse um caminho de recuperação muito mais rapidamente. Bem, essa era a parte introdutória dessa primeira videoaula. Vamos às perguntas. Eu vou observar aqui algumas perguntas possivelmente já colocadas sobre o tema. E eu vou começar respondendo aqui a pergunta. Me dei um minuto para olhar as perguntas. A pergunta do Rubinho. A pergunta do Rubinho é a seguinte: a análise fundamentalista, desculpe, é focada no longo prazo. Ele pergunta: e se eu quiser investir no curto prazo, esse estudo não se aplica? É muito interessante essa pergunta. De fato, a análise fundamentalista tem como objetivo traçar programas de investimento, metas de investimento com base em prognósticos que vão se materializar ao longo do tempo.
lá ao longo dessas videoaulas, eu vou falar sobre o modelo de fluxo de caixa descontado, já lá pela última ou penúltima videoaula. Então, que é o modelo onde se precifica, predominantemente utilizado para precificar ações, para avaliar empresas e, consequentemente, precificar as ações das empresas. E para fazer esses modelos, nós fazemos projeções de lucro para vários anos, projeções de fluxo de caixa para vários anos. É um modelo consagrado no mercado internacional, em todo o mundo se utiliza o mesmo modelo há bastante tempo. E daí, ora, então o modelo só serviria para investir no longo prazo? Não, a resposta é que estamos olhando o longo prazo, porém as possibilidades de investir e de obter ganhos no curto prazo, embora não sejam garantidas, elas são possíveis. Por quê? Porque, pelo exemplo que eu citei agora há pouco, o mercado vive de expectativas. Então, se há um prognóstico de longo prazo, ele parte desde o primeiro momento aqui. E se logo no primeiro trimestre pela frente, a empresa divulga um determinado balanço, ou sai um fato novo sobre aquela empresa sob análise, que indica que os seus rumos de crescimento vão ser melhores do que se podia esperar, é como se eu estivesse fazendo todo um ajuste nos fluxos de caixa futuros esperados, de modo que o valor presente desses fluxos levaria a uma justificativa de se pagar mais pela empresa. O mercado reconhece isso antecipadamente e quase que imediatamente reprecifica as ações. Poderia dar um exemplo aqui de algo já passado, mas ainda bastante evidência, quando a Petrobras, por exemplo, anunciou o petróleo na área do chamado pré-sal. Isso foi em 2007, quando houve um anúncio efetivo dessa descoberta, desse programa de investimentos no pré-sal. Se eu bem me lembro, as ações naquele dia, ou naquele período, as ações da Petrobras subiram. Tudo mais constante, evidentemente que desconsiderando outros efeitos possíveis, afetando o mercado naquela mesma ocasião. Mas aquele fato justificou uma alta das ações da Petrobras. E reparem que isso foi em 2007, foi final de 2007 que aconteceu isso. Nós estamos em 2012 e os investimentos do pré-sal ainda estão em andamento, né? Ora, como é que pode ter subido a ação lá em 2007 por conta de um anúncio de um programa de investimentos, se sabia-se que aquilo ia levar anos para que fosse materializado, para que a empresa pudesse oferir realmente ganhos efetivos com aquilo? Por isso, porque o mercado antecipa expectativas. Os estudos são de longo prazo, mas as respostas podem ser mais rápidas. O que nós nunca podemos é garantir respostas rápidas. Esse é o risco do especulador, operar com movimentos rápidos do mercado, que, claro, são sempre imprecisos, porque nós tentamos identificar tendências longas que vão se materializar, via de regra, realmente com o passar do tempo. E assim eu respondi a pergunta do Rubinho. Tem uma outra pergunta aqui da Isabel. Qual a diferença entre ações ordinárias e preferenciais? Bem, essa pergunta, Isabel, faz parte de uma próxima videoaula, que será a terceira videoaula, especificamente vou falar sobre a estrutura acionária das empresas e seguramente vou falar sobre isso, mas não vou deixá-la sem resposta. A principal diferença entre ações ordinárias e preferenciais é que ações ordinárias têm direito a voto nas decisões sobre o destino das companhias, enfim. Os acionistas detentores de ações ordinárias é que definem os rumos da empresa através do voto qual esses acionistas de ordinárias têm direito. E ações preferenciais não têm direito a voto. Essa palavra preferência aí, ela deriva ou se origina de uma definição legal onde há preferência no recebimento de proventos ou de algum evento que tenha uma ordem de prioridade, que poderia haver uma preferência para os detentores de ações preferenciais. Mas, na prática, eu devo dizer, para ser bem pragmático aqui, que não é algo tão usual que se perceba essa diferença. O que existe, aliás, uma diferença que existe em lei, é um dividendo diferenciado para as preferenciais. Os dividendos preferenciais
em princípio, deve ser 10% superior, o dividendo por ação, 10% superior às ações ordinárias. Porém, existem várias exceções para essa regra. Consequentemente, não pode ser tomada, é uma regra legal, porém com muitas exceções. Eu posso abordar isso mais detidamente na videoaula, na terceira videoaula, falando da estrutura acionária das empresas, dentre outros pontos importantes envolvendo as ações ordinárias e preferenciais, ok? Mas obrigado pela pergunta, Isabel. Uma terceira pergunta do Severo. Aloysio, o que é EBITDA, que vocês tanto falam, e como isso pode influenciar nas ações da empresa? EBITDA é um conceito de geração operacional de caixa. É uma sigla em inglês que, se fosse traduzida, e ela também existe em português, LAGIDA, prefiro até falar a sigla em português aqui, mas o mais habitual seria EBITDA, ou EBITDA, como alguns pronunciam, que significa, em português seria lucro antes de juros, imposto de renda, depreciação e amortização. Então, vamos pegar o lucro líquido da empresa, o lucro da empresa em um determinado período, e desconsiderássemos alguns fatores até identificar num corte na demonstração de resultado das empresas, e quanto seria o lucro gerado, ou o caixa gerado, apenas pelas operações da empresa. Ou seja, se nós estamos falando de uma empresa que fabrica canetas, qual o lucro que essa empresa consegue gerar, o caixa que essa empresa consegue gerar, especificamente com a operação de comercialização, produção e comercialização de canetas. Mas o que mais tem numa demonstração de resultados? Temos também um componente financeiro, por isso que é antes dos juros, temos a carga fiscal, mas o cálculo desse chamado EBITDA ou EBITDA leva a uma bela de uma percepção de qual a capacidade que a empresa tem de se sustentar com as suas operações e assim seja capaz, ela possa ter capacidade de pagar o serviço da sua dívida, o que ela deve aos bancos, ou seja, o resultado financeiro, e também pagar o imposto de renda. Mas isso é assunto que eu vou abordar mais especificamente um pouco na aula de noções de contabilidade, que vai ser a quarta videoaula, e um pouco na sétima videoaula, que é análise de geração de caixa, ok? Mais uma pergunta. Uma boa pergunta aqui do Marcos. Diz assim, ele pergunta, é possível o pequeno investidor aplicar técnicas da análise fundamentalista para selecionar os ativos, sem que para isso seja um expert no assunto? Olha, é possível sim aplicar as técnicas, mas eu diria que se é leigo e não é um expert no assunto, nós estamos aqui para isso. Nós, das corretoras, temos como dever, utilizando as melhores técnicas, mostrar para os clientes quais são as melhores alternativas com base naquelas técnicas. Porém, essa videoaula é um exemplo, dentre várias outras iniciativas que nós temos, de fazer com que os nossos clientes, os investidores, entendam cada vez melhor cada uma dessas técnicas que utilizamos, cada um desses termos, como agora há pouco foi perguntado pelo EBITDA, porque o investidor precisa ter capacidade crítica. Então, não necessariamente, seguindo a linha da pergunta do Marcos, não necessariamente o investidor vai, ele próprio, fazer as contas, aplicar as técnicas, até porque muitas vezes ele não tem nem tempo para isso. Porém, o nosso esforço é no sentido de que as pessoas, nossos clientes, possam entender. Pode ser de outra área, pode ser um médico, um arquiteto, eu quero dizer, alguém não ligado à área de finanças. Entretanto, quando ler um dos nossos relatórios, a nossa expectativa, nossa grande esperança é que as pessoas entendam o que nós estamos dizendo, inclusive um pouco do conteúdo técnico. Agora, o Marcos poderia dizer, não, mas eu quero quebrar a cabeça, eu quero fazer eu mesmo um estudo. É plenamente possível, através do desenvolvimento do conhecimento nessa área, nós estamos aqui para contribuir para isso, e é possível plenamente, de alguma maneira, aplicar. Nós temos o nosso guia de ações, por exemplo, uma série de indicadores, onde o investidor pode examinar aqueles indicadores e ele mesmo tomar suas decisões de investimento a partir dos indicadores mais ou menos favoráveis que ele identifica ali.
Esse é apenas um exemplo. Então, é possível sim, eu diria, Marcos. E obrigado pela pergunta. Uma pergunta aqui do veterinário. O veterinário sempre participa dos nossos chats, videochats, e ele pergunta o seguinte: olá, boa noite. Quais são os principais parâmetros utilizados na análise fundamentalista? Parabéns pela iniciativa da Ágora, grato. Nós é que agradecemos a sua constante participação aqui nessas nossas iniciativas. O nosso cliente cujo nickname, cujo apelido é veterinário. Os principais parâmetros utilizados pela análise fundamentalista, eu começaria pela ordem natural das coisas, visão macroeconômica. Um bom analista fundamentalista ele tem que se envolver com muitos assuntos ligados à geopolítica, à economia, obviamente, à contabilidade. Nós temos que saber um pouquinho de cada coisa e conseguir, para que no final consigamos interpretar cada fato novo que sai. Porque se sai uma notícia de um conflito armado numa determinada região do mundo, isso pode afetar o preço do petróleo, nós temos que ter uma capacidade de identificar se aquilo vai influenciar, se aquilo tem dimensão suficiente para influenciar as cotações das empresas de petróleo naquele dia ou naqueles próximos pregões. Então, para chegar nessa capacidade final, nós precisamos ter uma capacidade prévia de administrar as informações e entender os assuntos. Então, eu diria que visão macroeconômica é o passo inicial. E dentro disso nós temos algumas variáveis fundamentais, como evolução das taxas de juros, evolução da inflação, do câmbio, do nível de emprego na sociedade, e dentre outras questões macroeconômicas que são fundamentais para avaliar qualquer empresa. Pode ser um pequeno negócio, uma pequena loja ali no bairro, de bairro, um pequeno negócio, como pode ser, estamos analisando uma empresa super relevante como uma Petrobras ou uma Microsoft. A questão é que não dá para analisar nenhum agente econômico individualmente sem pensar no cenário. Então, cenário econômico. Depois, análise setorial. Se eu estou analisando uma determinada empresa de um setor têxtil, eu tenho que ter noção de que influência vai ter o preço do algodão, o que está interferindo no preço do algodão para a produção do tecido e como custo de matéria-prima para aquela determinada empresa. De novo, apenas usando isso como exemplo. Seguindo essa lógica, depois eu vou chegar na empresa propriamente dita. Então, eu tenho que conhecer profundamente a empresa. Então, eu faço a análise dos seus balanços, aliás, a cronologia, a sequência das nossas videoaulas procura seguir o passo a passo, exatamente o passo a passo que os analistas percorrem até chegar no chamado valor justo ou preço-alvo para a ação. Eu posso estar falhando ou esquecendo um ou outro ponto aqui, mas de forma central eu diria análise macroeconômica, análise setorial, análise da empresa especificamente e análise de tudo que está ao redor daquela empresa, daquele ente avaliado. Essa seria, acho que, a sequência natural, da forma mais resumida possível, para se chegar a analisar uma empresa. E dentro da análise fundamentalista temos uma série de indicadores tradicionais que nós vamos ver aqui na sequência das videoaulas. Mais uma pergunta do Tito. Tito pergunta o seguinte: Aloysio, você considera que a punição da Anatel às operadoras de telefonia surtiu efeito nas ações das empresas? É um caso bem pontual e bem recente. O nosso propósito nessas videoaulas não é falar especificamente das empresas, mas a pergunta cai muito bem, que nós podemos usar como ilustração. Ora, vamos tentar conciliar um efeito recente aí no setor de telefonia com o impacto, com a visão técnica que isso teria. O que aconteceu, todos devem ter acompanhado, foi para algumas empresas de telefonia uma proibição, uma suspensão por algum tempo, inclusive isso já foi até interrompido, uma suspensão de venda de novas linhas de aparelhos celulares e etc. A empresa, se nós observarmos na sequência, depois desse fato, e passando um pouco tempo, nós observamos que a TIM, por exemplo, foi uma ação bastante penalizada, foi a empresa talvez com maior incidência dessas medidas.
sobre os seus negócios. Repare, o efeito já foi suspenso a essa altura, quando estamos fazendo essa videoaula. As ações, até um determinado momento, pelo menos não recuperaram ainda perdas sofridas. Se fôssemos, independente agora, fugindo um pouco da análise específica, mas se fôssemos procurar entender como é que isso se aplicaria, certo ou errado, mas como isso se aplica no modelo de precificação de ações, ora, o que estaria ocorrendo? O que ocorreu diante daquelas medidas? Uma visão mais conservadora, mais cautelosa do mercado sobre aquele setor, que levaria a uma redefinição das projeções de fluxos de caixa, de resultados, de balanços das empresas, ou seja, os prognósticos do desempenho daquelas empresas para os próximos períodos e para os próximos anos, ou seja, olhando em perspectiva, nós teríamos um cenário em que, utilizando as técnicas de precificação, nós entenderíamos que os fluxos de caixa esperados seriam menores do que se esperava antes. Então haveria uma mudança de rota, aparentemente, com um tom negativo, com uma redução de expectativas. Isso pode mudar ao longo do tempo, é que está. Mas na visão que se tem, naquele momento, é isso que ocorre. Então, tecnicamente falando, o que nós estaríamos supondo aqui é que haveria uma redução das estimativas de fluxo de caixa ao longo do tempo. A curva, se era uma curva que crescia assim, ela cresce um pouco mais moderadamente, a curva de crescimento dos fluxos de caixa daquela determinada empresa. Ora, se os fluxos de caixa esperados são mais baixos do que se esperava antes, e se o modelo predominante no mercado é o de fluxo de caixa descontado, onde você traz a valor presente os fluxos de caixa do futuro, você tem fluxos de caixa menos intensos, a empresa supostamente vale menos. Repito, isso não é uma verdade absoluta, isso pode mudar, o nosso trabalho inclusive é ficar monitorando a cada fato novo e vendo os impactos que ele traz, e outros fatores influenciam também na precificação, como a questão do risco sistêmico. Nós vamos falar isso melhor na próxima videoaula, na segunda videoaula, mas às vezes pode estar tudo até caminhando bem com a empresa e mesmo assim a ação não responde. Por quê? Porque o cenário de mercado está um pouco desfavorável e isso pode afetar, isso é o chamado risco sistêmico, afeta a maioria das ações indistintamente, porque independentemente até às vezes de um efeito que pode ser positivo para uma determinada empresa. É uma combinação desses fatos, desses fenômenos, que nos leva a concluir hoje se determinada ação é para comprar ou é para vender, e passado algum tempo nós podemos mudar de ideia, até por conta da própria movimentação da ação também, que cai ou sobe numa determinada proporção, passando a ser menos ou mais atrativa. O trabalho é dinâmico, não acaba nunca, essa que é a verdade, mas sempre reprecificando expectativas. Bem, mais uma pergunta aqui. Deixa eu selecionar. Uma pergunta, por exemplo, do Severo. Como fatores externos, a pergunta é, como fatores externos podem influenciar as ações negociadas na Bolsa Brasileira? Por exemplo, dados da Europa, China, etc. Ótima pergunta. Eu falava disso indiretamente agora há pouco, falava em risco sistêmico. Ora, o Brasil tem bons elementos, eu já falei isso na minha parte introdutória da videoaula de hoje, tem bons elementos para acreditarmos que o Brasil é um país de crescimento. As empresas no Brasil, muitas empresas no Brasil têm a oportunidade de mostrar evolução positiva ao longo dos tempos, olhando muito mais para frente, com certeza. Porém, também sabemos que o Brasil não é uma ilha. Somos uma economia aberta, exposta ao mercado internacional, como não poderia deixar de ser. E os investidores globais, eles têm influência sobre todos os mercados. O mercado de ações no Brasil, o chamado valor de mercado da Bolsa Brasileira, das empresas de capital aberto no Brasil, é da ordem de 1,2, 1,3 trilhão de dólares. O valor de mercado das empresas, do mercado de ações nos Estados Unidos, é alguma coisa da ordem de 15 ou 16 trilhões de dólares. No Japão, perto de 4 trilhões de dólares. No Reino Unido, também entre 3 e 4 trilhões de dólares.
Hong Kong, China, tem valores dessa mesma ordem de grandeza. Alemanha, 1,5 trilhão de dólares, alguma coisa por aí, a França também, talvez, claro que eu estou falando esses números apenas como referenciais, estou falando aqui de cabeça. Mas por que eu estou falando? Ora, se nós temos mercados de 1, 2 trilhões de dólares, e um mercado como o dos Estados Unidos, 16 trilhões de dólares, 15 trilhões de dólares, o valor total das empresas de capital aberto naquele mercado, nós sabemos que os investidores globais, eles determinam as movimentações dos mercados como um todo. Então, se há um problema sistêmico, por exemplo, o que a pergunta do Severo se referiu, problemas seríssimos na economia europeia, problema de desaceleração do crescimento da economia chinesa, que é uma grande locomotiva, uma das grandes locomotivas aí do mundo. Isso não vai trazer reflexos, eu devolvo a pergunta, não vai trazer reflexos em todas as economias, inclusive na brasileira? Claro que sim. Então, nos afeta sim. Afeta nossos exportadores, nos afeta de várias maneiras. Agora, o fato é que o Brasil tem, e aí vem a nossa vantagem, uma possibilidade muito forte de se descolar favoravelmente em relação à média do mundo, por conta dos nossos bons fundamentos. Nós estamos muito equilibrados em várias das nossas contas públicas, diferente, por exemplo, de vários países na Europa com problemas seríssimos de crise de dívida, dentre outros argumentos que eu poderia levantar aqui. Então, somos afetados sim, mas acreditamos piamente que a nossa perspectiva do Brasil como um agente separadamente, assim, olhando de forma isolada em relação ao mundo, nós temos condições reais de crescer mais do que a média do mundo ao longo do tempo. E isso nos traz bastante atratividade. Mais uma pergunta. Uma pergunta mais longa, deixa eu ler aqui. A pergunta do Mastiga. Aloysio, eventos que possam surgir durante a análise fundamentalista da empresa não podem comprometer o resultado esperado? Exemplo, produção de petróleo abaixo do estimado pela OGX, derrubando em quase 50% o preço das ações. O Mastiga está se referindo a um evento recente, de uma empresa que é uma empresa muito nova, inicial ainda na sua atividade, que é a OGX, empresa de petróleo, do grupo do empresário Eike Batista, todos devem conhecer. Ela começou a exploração comercial de petróleo esse ano de 2012, então está realmente muito no início, e houve, num determinado momento, há pouco tempo atrás, uma revisão do que seria a capacidade produtiva de um determinado poço explorado pela OGX, aquela capacidade produtiva que era, anteriormente se falava em 15 mil barris de petróleo dia, passou-se a se falar em 10 mil barris de petróleo dia, e depois em 5 mil barris. Uma mudança, eu diria que isso é um risco típico de empresas iniciais. Não o mercado, mas o projeto daquela empresa ainda está sendo ajustado. E pode acontecer coisas desse gênero, como poderia acontecer o contrário também, poderia haver uma surpresa positiva. E a pergunta dele, ele deu isso como exemplo, acho que é um bom exemplo, diz assim, esses eventos que surgem durante o processo de análise não podem comprometer o resultado esperado? Podem, perfeitamente, sem meias palavras. O trabalho de avaliação de empresas, ele é cercado de imprecisão. Se nós pegarmos a literatura, os autores mais renomados mundialmente, como o Indiano Ashworth da Modaran, dentre outros, Tom Copeland, vários outros autores importantíssimos, eles vão reafirmar essa tese. E não tem nenhum contrassenso no que eu estou dizendo, o que os próprios autores e as pessoas ligadas à área acadêmica nos ensinam. É que nós trabalhamos com o futuro, nós precisamos fazer prognósticos. Não há maneira melhor de tentar avaliar o encaminhamento do valor de um determinado negócio, projeto ou empresa já existente. Então, se nós dependemos do futuro, e isso eu falei também na parte introdutória, tinha um slide que dizia que o mercado acionário vive de expectativas. Portanto, vem até aquele jargão antigo que eu mencionei, as ações sobem no boato e caem no fato. Isso é só uma frase de efeito, não necessariamente é um boato. Eu podia até aperfeiçoar isso e dizer, as ações
sobem ou descem, né, na expectativa, vamos respeitar o bordão lá, sobem na expectativa e caem no fato. O que ele quer dizer com isso? O mercado está sempre antecipando tendências, e depois, quando sai um fato, ainda que seja positivo, talvez seja um momento de realização. É isso que aquela frase famosa do mercado nos induz, e é isso mesmo. No caso aqui, no exemplo dado pelo Mastiga, houve uma frustração de expectativas. Olha, se houve uma frustração de expectativas, a tendência qual é? Dos analistas promoverem uma revisão nas suas projeções, nos seus fluxos de caixa projetados, nos seus modelos de análise, nesse caso, uma tendência natural de redução dos chamados preços-alvo, consequentemente, uma tendência de queda das ações. Nesse episódio aí houve uma queda, em 2 pregões, alguma coisa da ordem de 30%. O que tem um lado muito interessante, positivo, que eu gostaria de chamar a atenção, é que se isso aconteceu, se essa queda aconteceu tão repentinamente por conta de um fato novo, é porque esse fato novo não era de conhecimento público. Visivelmente não houve o uso da informação privilegiada, concorda? Porque quando um fato novo vem à tona e provoca uma movimentação forte nas ações, seja para alta ou para baixa, significa que ele foi bem guardado, o que é de boa prática. O fato novo, ao ser divulgado, claro, se for algo muito drástico, pode provocar uma alteração mais significativa, que, tecnicamente falando, significaria o quê? Uma revisão dos prognósticos dos analistas, e naquele consenso, se os prognósticos, na sua grande maioria, ou na totalidade, indicam uma expectativa de fluxos de caixa ou de resultados piores para a empresa, o mercado vai refletir aquilo, e nós vamos, a partir dali, começar de novo, do novo ambiente, do novo quadro, em que se consegue enxergar e tocar o nosso barco para frente, fazendo novas reavaliações o tempo inteiro. O mercado é assim mesmo, vive de expectativas. Mais uma pergunta. De novo do veterinário. Deixa eu ler aqui. Na análise do balanço apresentado pela empresa, qual ou quais indicadores devemos ter maior atenção? Pois às vezes tem lucro líquido razoável, mas a ação é penalizada. Ele dá um exemplo do setor de alimentos, acho que poderia valer para qualquer setor. Ele agradece, e novamente eu que agradeço ao veterinário pela pergunta. Bem, essa questão de ter um lucro razoável, entretanto a ação é penalizada, isso de novo remete àquele slide que eu tinha mostrado, em que dizia que o mercado acionário vive de expectativas. Então, pode ser um lucro bom para a empresa, ainda demonstrando rentabilidade, capacidade de crescer, etc. Porém, esse lucro pode estar abaixo da expectativa do mercado. Isso é uma hipótese. E assim, a ação tenderia a cair por uma frustração de expectativas. Uma outra possibilidade é que, digamos, apenas outra hipótese aqui, digamos que houvessem muitas evidências de que a empresa teria um bom lucro. Ora, se essas evidências eram marcantes e sem nenhum uso de informação privilegiada, apenas por evidenciar fatos já conhecidos da economia do mercado, vamos dizer assim, estava na cara que aquele lucro daquela empresa seria positivo, seria crescente, seria de uma ordem de grandeza muito boa, as ações já teriam subido antes por conta dessa expectativa de um bom lucro. Quando esse lucro sai, poderia haver a hipótese da ação cair, mesmo sendo bom lucro. Aí isso confirmaria efetivamente aquela tal frase: as ações sobem no boato ou nas expectativas e caem no fato. Nesse exemplo, seria o caso típico de uma realização por conta de uma alta já materializada antes. O contrário também acontece, às vezes as ações, por uma expectativa ruim, caem muito, e aí um fato novo que nem parece tão bom assim, mas dá uma pequena indicação de uma melhora e as ações sobem. Nós normalmente chamamos isso de repique no mercado. Naquele determinado dia, a ação que estava muito deprimida por um fato que eventualmente poderia nem ser tão significativo assim, provoca uma alta daquela ação que vinha caindo 40% no acumulado daquele determinado ano, e num determinado dia sobe 8%. Aí alguém pergunta, nossa,
teve alguma mudança tão radical assim? Não necessariamente. Acontece que às vezes o mercado também pode ter penalizado em excesso aquela determinada ação. Cada caso é um caso e nós estamos aqui realmente sempre para analisar cada um desses casos e tentar interpretar da melhor maneira possível e transmitir para os clientes para que possam tomar suas melhores decisões de investimento. Eu acho que nós não temos mais perguntas. Ficou uma pergunta pendente aqui, me desculpe, do Fábio Júnior. Eu acho que essa pergunta, na verdade, já foi respondida numa outra, mas vamos recapitular. Aloysio, quais são os conceitos que você acha que devemos olhar com mais atenção nos relatórios de análise fundamentalista? Bom, eu vou citar alguns indicadores aqui. O indicador de rentabilidade do negócio, por exemplo, é chamado em inglês uma sigla ROE, Return on Equity, ou ROE, ou simplesmente ROI. Muitas vezes, mesmo em relatórios em português, mesmo nos nossos relatórios, vocês podem observar, muitas vezes aparece essa sigla ROE, ROI, Return on Equity, retorno sobre o patrimônio líquido, rentabilidade sobre o patrimônio líquido, que é um quociente simples, em formato percentual, que divide, onde nós dividimos o lucro líquido pelo patrimônio líquido, o lucro líquido em determinado período, em relação ao patrimônio líquido daquele médio, daquele período ali. Isso indica qual é o nível de retorno que a empresa obtém segundo a análise econômico-financeira. Esse é um indicador importante. Indicador, inevitavelmente, nós sempre olhamos indicador de endividamento. A empresa está muito endividada, qual é o grau de endividamento que pode ser bem aceito? Existe um indicador que é a dívida da empresa, dívida líquida do seu caixa, dívida líquida, muitas vezes visto assim, dividido pelo EBITDA, já citado aqui hoje, a geração operacional de caixa. Então, dívida líquida EBITDA, depois eu vou, em outras videoaulas, vou entrar em mais detalhes sobre indicadores como esse. Esse é um indicador que dá uma ordem uma referência muito importante com relação ao endividamento da empresa. É um indicador que até 2,5 vezes, 2,5, é considerado, isso é um padrão internacionalmente aceito, a chamada zona de conforto para o nível de endividamento da empresa. Quando esse indicador começa a superar 2,5, se aproximar de 3, 4, 5, 6, 7, 10, nossa, chegou num nível assim, a empresa que certamente está num nível de endividamento muito elevado, então é um indicador muito importante de ser observado sempre nos relatórios de análise. Entre outros indicadores, os próprios números em si de crescimento, taxa de crescimento do lucro, taxa de crescimento das receitas, se for um banco, taxa de crescimento das operações de crédito, e todos os demais indicadores de liquidez, de imobilização. Outro ponto importantíssimo, ninguém perguntou, mas eu vou falar nas próximas videoaulas. Acho que na segunda videoaula, eu vou falar sobre a estrutura do pagamento de dividendos, falar sobre proventos. Os dividendos distribuídos pelas empresas representam uma referência muito importante para a precificação das ações também. Então tem um indicador chamado Dividend Yield, seria uma tradução mais direta em inglês, assim, um retorno esperado em dividendos. É um indicador muito importante, principalmente para ações ou para carteiras de ações cujo foco seja o recebimento de dividendos. É outro indicador importante. Certamente tem vários outros, acho que eu citei aqui alguns relevantes, tentando responder à pergunta feita pelo Fábio Júnior. Bem, agora sim, acho que esgotamos aqui as perguntas dessa primeira videoaula. Quero agradecer a todos pela participação. Essa é uma iniciativa que nós estamos desenvolvendo no sentido, como já mencionado antes, de oferecer subsídios, esclarecer, oferecer transparência do processo, para que desde o leigo até alguém que já tem algum conhecimento possa aproveitar cada um da sua maneira as nossas videoaulas, os ensinamentos, as experiências que nós pretendemos transmitir aqui. Eu estarei aqui sempre com vocês e sempre esperando para responder as perguntas, cada uma de cada um dos temas que nós vamos abordar nessa primeira videoaula que agora estou encerrando e nas demais 9 videoaulas contemplando os vários assuntos ligados à análise fundamentalista. Até as próximas videoaulas, então. Obrigado a todos.